Mais graça e mais paz. Amém? E aí quando fala assim, a mensagem bíblica com o irmão Timóteo, aí, se for medir o batimento cardíaco, vai lá para cima, viu, assim? Né? Mas é assim mesmo. A glória sempre é do Senhor. E aí eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Isaías. Isaías capítulo 40. De 28 a 31. Isaías 40, assentados mesmo como vocês estão. Mas nós estamos muito chique, né? Que agora o texto vem para cá, é muito bom isso, né? Que bom. Isaías 40, de 28 a 31, que diz o seguinte: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor Deus, ó Pai, nós louvamos o Teu nome. Já foi pedido pela reflexão dessa noite, mas mais uma vez nós nos colocamos diante do Teu altar, ó Pai, para que Tu, ó Deus, fale de forma profunda aos nossos corações. Eis aqui o Teu servo, ó Pai, usa-me de acordo com a Tua santa vontade. É o que Te pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Se a gente for ver o texto que a gente acabou de ler, né, já conforta o nosso coração, né? A gente já podia fechar a Bíblia e todo mundo para casa, porque há uma garantia aqui, né, implícita nesse texto, que nos conforta, nos fortalece, e essa esperança que o texto traz, mexe com a gente. Então, se a gente, só a leitura, pura e simples, já nos edifica, porque nós temos, de acordo com o texto, a plena convicção de que Deus cuida dos que esperam nele. Amém? Mas se a gente for ler de novo, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Tem uma pergunta. E aí o texto, o profeta, está aqui, sendo boca de Deus nesse texto, e ele faz essa pergunta para que a gente possa reafirmar que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus... E aí o texto, se a gente parar aqui, eterno Deus. Quando esse texto nos faz essa pergunta, e aí a gente pega esta porção assim, eterno Deus, a gente começa a entender que Deus, quando é colocado dessa forma, eterno Deus, Deus não é apenas eterno. Ele é quem transcende o tempo. Porque, né, não sabes que o eterno Deus... Mas aqui, o eterno Deus aqui, não é simplesmente Deus eterno. Ele é quem transcende o tempo. Deus é atemporal.
tempo para Deus? E aí, muitas vezes os cientistas falam, né, de bilhões de anos, milhões de anos, mas Deus já estava lá, né? O eterno Deus. E aí o texto vai, né, continuando, o Criador dos fins da terra. E aí a gente vê aqui, eu anotei aqui, o eterno Deus e o Criador, em algumas versões fala confins da terra, né? Aqui na minha Bíblia está nos fins da terra. Tem alguma versão aqui que está confins da terra? Confins da terra. Ele é o Criador dos confins da terra. O que isso quer dizer? Que Ele é quem transcende o espaço. Criador dos confins da terra. Deus é o eterno, porque Ele transcende o tempo. Deus é o Criador dos confins da terra. E aí a gente vê que nós somos tão pequenos, porque quando a gente fala da terra, né? A gente realmente não consegue mensurar a imensidão desse lugar que a gente vive. Porque se a gente pegar o nosso estado, né? Eu nem sou daqui, mas eu me considero. Então, né, se a gente pegar o nosso estado, ele é gigante, né? Rony mora para que lado mesmo, Rony? Família morava para Ipiaú, né? Ipiaú. Quanto de distância daqui para lá? 300 quilômetros. Mas se a gente for para o lado de Barreiras, dá quase 800, dentro do nosso mesmo estado. Se a gente passar para Minas Gerais, mais longe ainda. Se a gente sair daqui lá para o Rio Grande do Sul, a gente não consegue imaginar o tamanho disso, porque a gente está falando de Brasil, né? Mas se a gente atravessar o oceano, e aí esse Criador dos confins da terra transcende o espaço. Aquilo que na mente da gente é muito longe, Ele é o Deus de pertinho e de longe. Ele transcende o espaço. E aí o texto continua. Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. O que é isso? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele é quem é transcendente, Ele é transcendente e inescrutável, o nosso Deus. Transcendente e inescrutável. E aí eu fui buscar, né? Hoje de manhã nós falamos a respeito de, às vezes, palavras que às vezes são, né? E aí eu sempre gosto de buscar o significado delas. Transcendente. Quer dizer que Deus está acima da criação e que Ele já era, quando a criação, Ele já era antes da criação. Ele é transcendente. Ele está acima da criação, de tudo que a gente tudo que a gente conhece. E antes de tudo que a gente conhece, Ele já existia. E Ele é inescrutável. O que isso quer dizer? É impossível de ser escrutado, de ser investigado, de ser compreendido. É impenetrável e insondável. Esse é o nosso Deus. Que saímos das nossas casas, que a gente sai toda quinta, todo domingo de manhã, todo domingo à noite para vir para cá, a gente vai para as congregações, servir e adorar esse Deus.
Mas ele é isso, ele é inescrutável. Ninguém consegue explicar Deus. Por mais que seja PhD. PhD é o limite? Tem como ser depois do PhD ainda? Não sei, né? Também não. Mas para quem estuda, né? Vai subindo aí. E aí, se for PhD em teologia, mesmo assim não dá para explicar, porque ele é inescrutável, ele é insondável, é impenetrável, esse Deus que a gente serve. E ele é difícil de investigar, é investigável, ninguém consegue investigar Deus. E aí Deus, na sua magnitude, se a gente voltar aí um pouquinho, volta lá para o verso 12, do mesmo capítulo que a gente está. Verso 12. Espera aí que eu vou ler, que eu tenho que olhar um negócio aqui agora. Hoje a gente tem como fazer isso, né? Muito bem. A magnitude e a soberania de Deus me leva a pensar que Ele realmente é criador dos confins da terra. Mas olha só o que o profeta coloca no texto, verso 12: quem mediu com o seu punho as águas? E aí, o texto está falando a respeito dos oceanos e das águas todas que existem no globo. E aí eu fui buscar para saber. Eu não sabia com esse requinte de detalhe, não. E aí o texto fala: quem mediu com o seu punho as águas? Porque é uma pergunta. E aí eu fiquei a pensar: Deus mediu com o seu punho as águas. E aí a gente tem 3 oceanos que são os maiores: o Pacífico, o Atlântico e o Índico. O Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo, com uma área de 180 milhões de quilômetros quadrados. 180 milhões de quilômetros quadrados. Esse é o Pacífico. É o mais profundo do mundo, com uma profundidade média de 11 mil metros. 11 quilômetros. Daqui para Feira 7 dá menos de 11 quilômetros. E é mais profundo do que daqui para lá. O Pacífico tem a maior profundidade, né? Porque em média é 11 mil metros. Mas ele tem o lugar com a maior profundidade, de 10.900 metros. É o mais antigo oceano do planeta. É a região com a maior atividade sísmica do mundo, no Pacífico. Aí vem o Atlântico, que tem 106 milhões de quilômetros quadrados. E depois vem o Índico, que é o terceiro maior, com 74 milhões de quilômetros quadrados. E aí o texto me faz a pergunta: quem mediu com seu punho as águas? E aí Deus saiu: Oceano Pacífico, 1, 2, 3 palmos. Oceano Índico, 1 e um pedacinho do dedo. Atlântico, e o Atlântico é o mais movimentado comercialmente, viu? Atlântico, 1, 2 e uma chave. Tem uma medida de chave, não tem? Isso é Deus medindo, viu? Os oceanos. O texto fala isso. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos? Chegou no universo e mediu. Via Láctea. 1, 2, lá é maior. 3, 4, 5, tá bom.
5 palmos lá na Via Láctea. Que tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e outeiros em balanças. Quem foi? O soberano Deus. Pegou o pó da terra, o pó, segurou assim. Pegou os montes e os outeiros. Se a gente for para a região da Chapada Diamantina, quem conhece? Aqueles morrozinhos que tem lá, Pai Inácio, aqueles negocinhos lá, ele pegou assim com a mão assim, foi botando nas balanças. Onde ele vai chegar? Calma. E aí eu vou ler o texto agora todo, do verso 12, para a gente poder compreender. Quem mediu com o seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho, para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? E aí eu gostaria que os irmãos, Nicolas, cadê? Ah, está lá, os meninos estão prontos lá, né? Gostaria que colocasse, antes de colocar, calma aí, deixa eu explicar. A NASA lançou uma sonda no espaço para tirar foto. Isso não foi agora não, foi há um tempo atrás, foi nos anos 90. Essa sonda chama Cassini, chamava, que não existe mais. E a Cassini saiu com a missão de tirar foto do sistema solar, que é composto por vários planetas, não é isso? Eu não sou muito entendido desse negócio não, mas não solta o negócio ainda não. A Cassini saiu com essa missão, Rony. Saiu daqui da Terra, foi lançada ao espaço para tirar foto do sistema solar, dos planetas que estão aí quase que em linha reta, um depois do outro. Aí dizem que o maior é Saturno, que é lá o último. E um dos chefes cientistas que estavam lá na NASA, falou, quando ela terminar a missão dela indo, por que a gente não vira para ela tirar uma foto de lá para cá? E aí questionaram, não, porque aí pode queimar, porque ela vai virar de costa para o sol, e a gente perdeu o nosso material. Não vai não, porque a gente já tem esse material, bota ela para fazer uma foto de lá para cá. A gente vai ver o que foi visto de lá, de Saturno, para a Terra, ok? Reflexões siderais, a Terra vista da órbita de Saturno pela sonda Cassini. É fascinante contemplar a vastidão do cosmos e nossa diminuta presença na imagem da Terra, capturada a 1,5 bilhão de quilômetros de distância pela sonda Cassini da NASA, enquanto orbitava Saturno. Essas imagens ressaltam a importância de preservarmos o nosso planeta no vasto universo. Aonde eu quero chegar com tudo isso? O eterno Deus, o dono do espaço. O texto mais na frente vai dizer que Deus está sentado no globo da terra. Só faz me mostrar a soberania de Deus. Só faz confirmar, liga, Rony, obrigado. Que Deus é o eterno, o inescrutável, o soberano, o magnânimo. E quando eu vi esse vídeo, confesso aos irmãos que eu me emocionei, de verdade. Porque eu vi a insignificância nossa. O quanto somos pequenos. O quanto somos nada. Mas aí, esse Deus, que é isso tudo, que
que no verso... Calma. Aqui, achei. Que no verso 15, do 40. Olha só. Só para confirmar isso. É que a minha anotação aqui ficou uma na frente da outra, aí por isso. Mas agora me achei. Verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. É como se a gente pegasse um balde e tirasse só uma gota. Todas as nações, e essas que às vezes se consideram poderosíssimas, são uma gota para Deus. E como o pó miúdo das balanças, eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. E o verso 22, ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Deus é o eterno, Criador dos confins da terra, o inescrutável. Mas é o mesmo que fala assim: vem, eu te tomo pela mão direita e te ajudo. Eu pego você no colo, trago você para ficar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos. Esse Deus que a gente viu ali, a insignificância da terra diante do universo que está em expansão, né? Diz que é, né? E é interessante isso, saber que ele está expandindo, e aí é Deus crescendo cada vez mais. E quando a gente percebe, porque tem um monte de gente aí, né, que fala um monte de coisa, tem alguns até que são, o cara não acredita em Deus, mas algumas coisas que ele fala são até interessantes. O cara é sabido, mas até ele falou daquele vídeo, de como somos pequenos, e que o universo realmente tem uma força que está fazendo isso, trazendo expansão para o universo, e tudo está disposto de uma forma que não poderia ser diferente. E por que ele não fala que é Deus, né? É Deus. E aí fica com a dificuldade para acreditar que é Deus. Mas nós que já vivemos, cada um de nós, que já vivemos as nossas experiências pessoais com o nosso Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos impactados por isso? Somos. Mas também temos a convicção de que Deus tem cuidado de nós. Amém? E aí no capítulo 41, já para caminhar para finalizar, é o texto que eu já até citei, que esse Deus que está sentado sobre o globo, e que considera a gente como gafanhoto, ele também fala isso, 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Verso 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudo. Ele está lá sentado no globo, mas ele fala, Nicolas, calma, eu te ajudo. Raimundo, calma, eu te ajudo. Pastor Israel, eu estou contigo. Edinho, acalma o coração, Deus está contigo. Segunda igreja, Deus é com a gente.
gente precisa só saber. E temos essa convicção, eu sei que todo mundo sabe. E claro que a gente às vezes se depara com algumas situações que a gente até meio que se desespera, meio que sofre, meio que fica sem saber o que decidir. Confesso aos irmãos que tenho passado por algumas dificuldades para algumas decisões que serão tomadas. Mas eu preciso também lembrar sempre disso. Senhor, preciso da tua ajuda. E aí ele me responde: ei, eu estou aqui. Te tomo pela mão direita. Aí agora, por isso que não entra na cabeça de um monte de gente. Como é que ele está sentado no globo e pega pela minha mão direita? Porque Ele é Deus. Só Ele que pode fazer tudo isso. Então nessa noite, se a gente veio para cá com alguma coisa achando até que é impossível de resolver, se a gente veio para cá preocupado com os boletos de amanhã, eu acho que eu tenho lá 1 ou 2. Se a gente veio para cá preocupado se continuo fazendo isso ou não, se eu estou no caminho certo ou não, Deus vai lhe responder ainda hoje: acalma, porque eu estou contigo. Amém? E que Ele complete a porção da palavra dele mesmo em nossos corações. Amém?